Salmos, capítulo de número 60, para que a gente possa entender aquilo que o Espírito Santo vai tratar com a gente. É importante você abrir o teu coração. Você precisa entender que o fato de estarmos aqui é porque a gente precisa ser a cada dia uma pessoa melhor. E quem é que torna isto possível? O próprio Espírito de Deus. Quando nós permitimos que Ele molde, transforme e fale com a gente, então nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Por isso que eu sempre digo antes de começar a pregar, abra não só a tua mente, como o teu coração para a palavra de Deus. Durante o dia todo, esta mensagem ajudou, tanto no culto das 7, como também no culto das 9, e vai ajudar você agora também, mas só ajudou aqueles que abriram o coração, porque o Espírito Santo ele não pode fazer aquilo que a gente não quer. Quando há um querer, então ele vem e muda. Tanto é que a Bíblia diz, Jesus está à porta e bate na porta. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele então vai ter a oportunidade de entrar e de poder mudar a história daqueles que abriram a porta para Jesus. A porta é o coração. Então, quando o coração se abre, Deus pode então fazer aquilo que Ele quer. No Salmos de número 60, versículo de número 12, quem achou, diga graças a Deus. Salmo 60, versículo 12, diz assim, em Deus faremos proezas, porque Ele quem? O próprio Deus é que pisará os nossos, o que, pessoal? Os nossos inimigos. Preste bastante atenção aqui, por favor. O salmista Davi foi quem escreveu estes salmos. E ele está dizendo para aqueles que ali o ouviam, que Deus promete a vitória para todos? Não. Deus está prometendo uma vitória, uma vida de triunfo, uma vida de conquista para aqueles que entendem a sua palavra. Bom, como assim, pastor? Eu sempre digo que a Bíblia ela não pode ser apenas lida, porque quando você lê um texto, uma história, uma revista, não pode ser da mesma maneira que você lê a Bíblia, porque a Bíblia deve ser muito mais do que lida, a Bíblia deve ser estudada. E quando você se coloca como personagem da história que você está estudando, mais fácil ficará também para nós o entendimento do que aquela história quer passar. É mais ou menos assim. Sabe aquelas matérias que quando a gente estudava, talvez você ainda estuda, e aquela matéria que você entende com facilidade, não porque naquela matéria você tem mais facilidade de aprender, não, é porque você aplicou o teu coração de fato, então você aprendeu. Automaticamente, nós iremos gostar mais da matéria que aprendemos do que da matéria que nós temos dificuldade. Você pode ver, por exemplo, quantos aqui gostam de matemática, outros de português, outros de química, alguns bem poucos de física. Mas tem? Tem. Por quê? Porque aprenderam com mais facilidade. Mas todas elas é necessário aprendê-las para quê? Para que a gente no final do ano consiga passar e subir para uma outra fase. Assim é com você a cada culto que você participa. Você vem à igreja como hoje você está, e se você não aplicar o teu coração para compreender e entender esta palavra, você vai sair daqui com aquela falsa sensação. Qual? O culto hoje não foi para mim.
Ah, hoje eu não senti nada, não aconteceu nada. Não é que não aconteceu e que não foi para você, é porque talvez você não aplicou o coração para entender como deveria. Então, voltando na questão de que a Bíblia não se deve ler, mas se deve estudar, o que Davi está dizendo é que há uma vitória, há uma recompensa de triunfo para aqueles que de fato se unem com Deus, porque por detrás deste versículo, nas entrelinhas, o que Davi está falando é isso. Pastor, como assim? Você está vendo alguma palavra união ali, ou unidos? Não, mas é disso que ele está se referindo, é sobre isso que ele está falando, porque ele diz assim, ó, em Deus. Bom, para aqui, vamos se atentar. Em Deus quem? Quando eu estou em Deus, quando você está em Deus, quando nós estamos em Deus, o que é que a gente vai fazer? Então, ele está falando de estarmos juntos, de estarmos unidos. Tanto é verdade essa afirmação de Davi, que lá no Evangelho de João, Jesus diz que se as palavras dele estiver em nós, e nós estivermos na palavra, tudo que a gente pedir, vos será concedido. Do que João está dizendo, João está falando do que Davi também disse aqui. Eles estão dizendo de uma união, que nós precisamos ter. Unidos com quem? É lógico, precisamos ser unidos uns com os outros, afinal, é o segundo mandamento. Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está falando? Seja unido com as pessoas, mas acima de tudo, de estarmos unidos com alguém, nós precisamos entender que a união com Deus fará com que a gente realize proezas. Como assim, pastor? Proezas, fiz questão de anotar aqui, ó. Proezas é algo de valor, é algo extraordinário. Como assim? Vou te explicar. Jesus disse que quando ele fosse, e a Bíblia diz que ele foi e está junto com o Pai, à destra do Pai, ele nos deu o poder antes de ir, nos deu autoridade, e nos disse que, se preciso fosse, faríamos obras maiores do que ele fez. Maiores em tamanho, não, é porque ele só teve 3 anos para exercer o seu ministério. Eu e você, quanto tempo nós já temos que servimos a Jesus? No meu caso, eu tenho 15 anos, que já me entreguei a Cristo. Então, a obra, nesse sentido de ser maior, porque nós teríamos mais, o quê? Mais tempo. Agora, ele disse, olha, no meu nome, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. O que Davi está falando? Justamente destas obras. Quais? Proezas, maravilhas, algo de valor e algo extraordinário. Por quê? Porque quando existe a união. Vamos entender? Olhe para a igreja primitiva. Veja a história da igreja. O alicerce do evangelho e do cristianismo é baseado em cumplicidade, é baseado em união. Começa lá em Gênesis 11:6, falando, coloca para mim, por favor, acredito que é 11:6, não estava anotado aqui porque eu nem iria falar, iria só citar, mas é importante ver, ó. E o Senhor disse, eis que o povo é o quê? Então, peraí, o povo estava dividido? Não, o povo era um? O povo era um só. E todos têm o quê? Ou seja, eles falavam em comum também. Todos expressavam e tinham os mesmos pensamentos e chegavam a proferir o que eles pensavam. Isso é igreja. Por quê? Porque aqui está falando de união. É importante a gente se atentar. E isto é o que começaram a fazer. Passa. E agora não haverá o quê? Nada vos será impedido, tudo que você colocar para fazer. Quando existir união, o que é que vai acontecer? Você vai ter sucesso, você vai triunfar, você vai ter vitória sobre qualquer coisa. É o que Deus tem para mim.
é o que Deus tem para você. Mas talvez você disse assim: pastor, nós não vivemos mais na lei. Concordo plenamente com você. Jesus veio para cumprir a lei, ele aboliu a lei e nos deu a graça. Mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, se eu não estou enganado, versículo 33, coloca para mim, por favor. Já estou falando da época do Novo Testamento, da época da graça, porque muitos questionam, né? Deixa eu ver se é isso aqui. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam o quê? Abundante graça. Passa para mim, por favor. Deixa eu ver. Isso, não havia, pois entre eles quem? Entre a igreja, entre os apóstolos, entre aqueles que seguiam e que serviam a Jesus. Não haviam, pois, entre eles necessitado algum. No meio da igreja não tinha ninguém com falta de nada. Por quê? Porque todos, não era só parte da igreja, eram todos os que possuíam propriedades, entenda aqui como fazendas, bens, e até mesmo não só em abundância, mas às vezes alguns ali tinham e não tinham muito. Mas o que a igreja, quando estava unida, entendiam? O que eu tenho não é meu, a casa que eu tenho, a fazenda que eu tenho, a chácara, o carro, a moto, que seja o carro de boi, que seja o jumento, trazendo para os nossos dias, que seja a moto, a bicicleta, não importa. O que eles faziam? Quando eles vendiam as suas propriedades, traziam um preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E o que eles diziam? O que eles faziam? E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Por que não faltava nada para aquela igreja? Porque aquela igreja não pensava no benefício próprio, em algo de forma individual. Aquela igreja pensava no coletivo, ela pensava nos demais irmãos, ela pensava como um todo. E isto é o que Deus também quer que a igreja de hoje exerça e pratique. O que, pastor? A união. A igreja de Jesus precisa ser mais unida. Eu costumo sempre dar o exemplo da seguinte maneira: se as igrejas de Jesus fossem unidas, nós teríamos representantes na Câmara Municipal, nós teríamos representantes no Senado, nós teríamos representante lá no Congresso, nós teríamos representantes, pessoas de Deus em todos os lugares. Sabe por que nós não temos? Porque a Igreja da Graça puxa a sardinha para a tua brasa, a mundial para a brasa dela, a universal para a brasa dela, e assim, etc, etc, e etc. E quem é que está prevalecendo? Quem está prevalecendo são os ímpios, são aqueles enganadores que estão aí fazendo as nações, porque não é só o Brasil, tem várias outras que estão gemendo na mão dessas pessoas. Por quê? Porque não há união, inclusive dentro da igreja. Volta para mim no Salmo 60, fazendo um favor. Então Davi disse: olha, gente, vocês precisam entender que quando vocês se unirem com Deus, vocês vão realizar coisas extraordinárias, vocês vão realizar até o impossível. Por quê? Porque Deus pode dar esta condição. Através do quê? Através da fé. Irmãos, coloque no teu coração: a união trará vitória. Vitória do quê? Vitória em meio àquela situação difícil que você está enfrentando, em meio à guerra, em meio à adversidade. Tanto é que Jesus fala de união na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Jesus fala: deixará o pai e a mãe, uniciar-se com a sua mulher, ou com o seu marido, o homem com a mulher com o homem. E os dois que outrora eram dois, agora passa a ser um. Do que Deus está falando? Deus está falando de união. Por que os casamentos chegam em falência e têm declínios em muitas situações? Porque estão divididos. Não há união na casa, não há união entre o marido e a mulher, não há união na família, não há união. E por isso, se não há união, a divisão
reina, e havendo divisão, a destruição também vai chegar. E que o inimigo, sabendo desta grande verdade, tem feito? Provocado divisão nas famílias, provocado divisão no trabalho, provocado divisão no ambiente em que nós vivemos e tentado também provocar divisão na igreja. Por quê? Porque se a igreja crescer, se a igreja prosperar, a igreja vai romper obstáculos, vai vencer as barreiras, o reino de Deus vai ganhar com isso, porque almas serão acrescentadas para o reino de Deus, e o diabo não quer que isto aconteça. Por isso que às vezes ele trabalha na nossa mente para colocar você contra o irmão da igreja, para colocar pastor contra obreiro, obreiro contra pastor, um contra o outro, porque reino dividido contra si mesmo, segundo o que Jesus disse, se não me falha a memória, é Mateus 12, 25. Coloca para mim, por favor, deixa eu ver se é isso. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo o coração, o pensamento, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é o quê? É devastado, ele é destruído, ele não vai continuar a crescer, não, porque se dividiu, passa. E aí Jesus diz assim, ó, e toda cidade ou toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá, vai deixar de existir. Quantas famílias, casamentos, quantas vidas espirituais acabam deixando de existir pelo simples fato de não entender o princípio de uma caminhada cristã que é baseada na união e permitem que a divisão, que é um prato que Satanás tem dado aos servos de Deus para romper, para destruir e afastá-los da presença do Senhor. Por isso que Davi começa os Salmos dizendo: gente, em Deus faremos o quê? Proezas. Vamos voltar um pouquinho na história da igreja primitiva? Olhe os relatos bíblicos e veja quantos milagres acontecia naquela época. Na Bíblia, você vê o mudo falar, você lê a história. Na Bíblia, você se depara com o surdo ouvindo, com o paralítico andando, e até o morto ressuscitando. E não foi só um, Lázaro estava morto e ressuscitou, a filha da viúva também, Jesus foi lá e ressuscitou ela. Como outros, que até, por exemplo, Eliseu, que é o grande profeta, quando jogava-se sobre o teu corpo, alguns que tinham enfermidades e alguns que estavam mortos ressuscitavam, pela unção que tinha nele. Por que hoje a gente não vê mais? Porque a igreja de Jesus não é mais unida. Antigamente, na época de Daniel, ameaçava a igreja, aí que ele orava mais, aí que ele chamava o povo para orar, aí que ele virava para Jerusalém, ele ia para a janela que dava acesso, ele clamava, pegava ele, poderia jogar para ser morto, mas ele não negava Jesus. Na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Na época de tantos outros, olha como ele se comportava. Quando um ia preso, o que a igreja fazia? O que a igreja fazia? Se unia para a oração. Se eu marcar um propósito de oração aqui, será que você vem? Para se unir com a gente? Às vezes as pessoas não vêm nem no culto normal, quanto mais num propósito ou num dia específico para a oração. É para você ver. Aí nós não conseguimos mais ver essas maravilhas e essas proezas acontecer nos nossos dias. Por quê? Porque Deus mudou? Não. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele será para sempre. Ele ainda continua fazendo milagres. E por que nós não vemos? Porque talvez a igreja não está unida como deveria estar. A culpa não é de Deus, a culpa é de quem provoca a divisão. Ou seja, a culpa é daqueles que não se unem de verdade, de fato, mas não é em partes. Deve ser uma união de uma forma completa. Davi disse, né? Em Deus faremos o quê? Proezas, algo de valor, algo extraordinário, porque Ele é que pisará. Ou seja, tem traduções que traz como calcará. Calcar ou calcará é a mesma coisa do que pisar.
Ele quem? O próprio Deus, quando vê que existe união, é Ele que vai entrar na frente da batalha que você está enfrentando, que você está passando, e Ele vai falar, deixa comigo que agora eu vou resolver. Tem casamentos que se Deus não entrar vai acabar. Por quê? Porque as pessoas estão divididas. Você quer deixar Jesus entrar no meio, ou você quer continuar fazendo o que você acha que é certo? Se você quiser continuar fazendo o que você acha que é certo, você não vai ver proezas, mas você verá destruição. Davi viu que isso era tão importante acerca da união, que ele faz questão de escrever um outro salmos falando a mesma coisa lá na frente. Coloca para mim Salmo 108, 13. Em Deus faremos o quê? Pois Ele calcará aos pés os nossos o quê? Davi falou assim, gente, talvez vocês não entenderam. Eu escrevo de novo para que a mente de vocês se abra, para que vocês compreendam, para que vocês entendam, trazendo para a nossa realidade. O Espírito Santo me deu uma palavra no domingo passado e eu trouxe a vocês dizendo como tema, cuidado com o espírito da divisão. Na quarta-feira eu trouxe novamente da parte de Deus uma palavra voltado para a família, falando de divisão. Hoje, novamente o Espírito Santo está falando com a gente, como Davi viu a necessidade de exortá-los acerca daquela situação que eles estavam passando. Deus também está vendo acerca da necessidade da tua igreja, em livros, passagens, versículos e capítulos e com histórias diferentes, mas o assunto continua sendo? Por quê? Porque a igreja ainda não entendeu. Davi viu, gente, a necessidade, vocês ainda não compreenderam. Se Deus precisar, Ele vai falar 3, 4, 5, 10, Ele vai falar quantas vezes necessário for. Para quê? Para salvar a tua igreja de uma possível destruição. Eu falei com as pessoas sobre divisões em casamento, divisões em trabalhos, divisões no emprego, divisões na igreja. Falei isso com vocês a semana toda, como também estou novamente dando uma reforçada daquilo que precisa fazer, daquilo que precisa realizar. Quando Davi fala unir-se com Deus, Davi está falando assim, acerca de estar junto. Unidos é estar juntos. Unidos é também estar ligados. Jesus, em Mateus 18, 18, fala sobre esse assunto. E ele disse assim, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes onde? Será ligado em que lugar? No céu. E se de ligar na terra? Perceba que Jesus está falando de uma união que precisa ter. Para quê? Primeiro, vamos entender? Jesus está falando, se vocês ligarem aqui, ligar é estar junto, é se unir. Se vocês estiverem unidos aqui, lá no céu também vocês viverão em união. Sabe por quê? Porque no céu não tem divisão, no céu não tem pranto, não tem ranger de dentes, lá no céu não tem tristeza. Mas como é que nós queremos ir para lá? Porque o objetivo do cristão é ir morar no céu. Como é que eu quero ir morar no céu se eu não sou unido aqui? Não, aqui eu tenho uma desavença com um parente, com um ente querido, com uma família, às vezes com um amigo, deixei de conversar com ele, deixei de conversar com ela, porque nós entramos em discórdia, dividimos a sociedade, nunca mais falei com ele, mas eu quero morar no céu. Como? Diga para o irmão que está do seu lado, no céu. Mas diga com voz de trovão, diga assim, no céu. Não é lugar de divisão. Se há divisão em você, tome cuidado, porque você pode não ir para lá. Quer continuar? Tem problema. Só que os céus não vão se abrir para nós. Por quê? Porque a gente não se une. A gente não se preocupa mais com o nosso próximo, com o declínio que muitas vezes espiritual, aqueles que fazem parte da nossa igreja, estão tomando. Quantas pessoas que um dia passaram por aqui, congregaram aqui, e que hoje estão no mundo,
Nós precisamos ir atrás dessa pessoa, mas às vezes o que nós pensamos, não, para nós já está bom, eu já estou na igreja, eu estou bem, eu estou aqui, é justamente isso do que o Espírito Santo está falando com a gente. Às vezes nós não se importamos mais. E por que não se importamos? Porque nós não estamos unidos. Davi sabia dessa importância. E ele disse assim, olha, vamos refrescar de novo a memória? É importante para que isso fique cravado aqui e aqui. Davi disse assim, ó, quando a gente se unir com Deus, o que é que nós iremos fazer? Davi sabia do que ele estava falando. Davi não estava jogando conversa fora, ele não estava falando a erma, a Deus dará, não. Sabe por que ele sabia? Porque no livro do profeta Samuel, Davi foi incitado a fazer contagem do número de soldados que ele tinha no seu exército. Joabe era o comandante de Davi, Joabe falou assim, Senhor, meu rei, não precisa o senhor fazer contagem. Quantas vezes Deus deu livramento a você? E se precisasse, Deus multiplicaria em 100 vezes mais o número de homens que o senhor tem. Mas Davi falou, Joabe, quem manda aqui sou eu. Foi lá, pediu para Joabe, Joabe enumerou o número de homens que ele possuía. Quando Joabe volta e traz a quantidade de soldados que Davi possuía, a Bíblia diz que a ira de Deus se virou contra Davi. E Deus puniu Davi por causa daquilo. Sabe por quê? Porque no Salmo 60, versículo 11, Davi faz questão de escrever e mencionar o porquê que ele estava fazendo. Ó, dar-nos auxílio. Na onde? Na angústia. Por quê? Lê bem alto. Davi faz contagem do número dos seus soldados. E ele perdeu aquela batalha. Por quê? Porque ele estava confiante no número dos soldados. Deus não deixou ele vencer. Lá no Salmo 60 ele fala, não adianta se juntar com o homem. Você tem que se ajuntar com Deus. Porque quando você ajuda com Deus, a proeza virá, o milagre virá, as coisas extraordinárias acontecerá. Socorro não vem do homem. O socorro vem do Senhor, diga graças a Deus. Irmãos, coloque isso no seu coração. Davi sabia. Eu não estou me referindo a uma maneira pela qual você deve desprezar as pessoas. Não, pelo contrário. Você deve reconhecer que na vida dessas pessoas existe uma unção de Deus, existe algo especial que Deus o pôs. Mas o homem não pode tomar lugar do Senhor. Davi comete essa grande falha. Davi comete essa grande besteira. Agora, entenda, o ato de valor, o ato extraordinário que eles queriam fazer, iriam conseguir, era quando eles se unissem com Deus. E eles entenderam. E todos começaram a ser um só. Inclusive, em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. O que Paulo está falando? Paulo está falando assim, olha, o que me prende é as coisas de Deus, é o servir a Deus, é o cultuar a Deus, é o estar na igreja, é adorar a Deus. Isto sim me prende. Isto sim me para. Isto sim me faz ser um só, ou ser unido, ou se ajuntar, ou ligar. O quê? As coisas de Deus. Por isso que lá no Salmos ele disse, una-se com Deus. Aqui em Efésios, Paulo está se referindo à mesma coisa. E ele disse, rogo-vos, pois eu, o preso, eu que sou preso pelas coisas de Deus, eu quero isso, é isso que me prende, é isso que me enreda, é isso que me ampara. Que andeis como é digno, do quê? Da vocação com que fostes o quê? Você tem que entender isso aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi Deus que nos escolheu. Não fostes nós que escolhemos a Deus. Então, se foi Deus que nos chamou, que nos escolheu, como nós temos que andar? De uma forma digna, honrando o nosso chamado. E como é que nós honramos? Unindo-se com quem? Com aquele que nos chamou. Com aquele que nos alistou para a batalha. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Ô meu irmão, com quem que você está se unindo? Com
quem que você está se unindo? Com quem que você está se ajuntando? Com quem que você está se ligando? Com quem que você está perto? Quem são aqueles, às vezes, que está prendendo a sua vida? Talvez não seja o Senhor. E ao invés de andar de forma digna, você tem desonrado e tem sido indigno diante de Deus. Cuidado. Assim como Davi pagou um alto preço e um preço de punição, possa ser que também nós venhamos a pagar. Por isso que Paulo continua dizendo, e dizendo o quê? Olha só, ó, nós temos que andar de forma digna com que foste chamado. Como? Com toda a humildade. Espera aí, deixa eu te falar um negócio importante, não tem como passar desapercebido deste versículo, até porque ele tem muitas informações. Primeiro, quem está unido com Deus é humilde. Se você é aquela pessoa orgulhosa, orgulhoso, prepotente, arrogante, soberbo e vaidoso, eu tenho uma informação para lhe dizer, e sem medo de errar, você não está com Deus e Deus também não está com você. Por quê? Porque quem anda com Deus é humilde. Ainda que, olha, entenda, ainda que a pessoa pela qual você deve prestar a ela humildade esteja numa posição inferior à tua, não é porque ela está inferior a você que você não deve, vamos dizer uma expressão aqui, ó, bater continência, respeitá-la e tratar ela com carinho, com amor, porque tem pessoas que só quando alcança alguma posição, elas começam a pisar nos outros, elas demonstram que não tem Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você tem Deus, você é humilde. Ah, mas peraí, vou dar um exemplo meu. Não quer dizer que eu sou o pastor, que os meus obreiros me devem submissão, que eu tenho que humilhá-los, que eu tenho que pisar, que eu tenho que mandar. Irmão, se eu fizer isso, eu não sou de Deus. Não é, pode perguntar para eles na minha frente, ou depois, se você quiser, pode perguntar. Tudo que eu peço para eles, eu falo, por favor. Eu não mando, eu peço. Pode perguntar para eles. Se eu estiver mentindo, eles podem levantar a mão e falar aí na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu aprendi assim, que o servo de Deus tem que ser humilde. O servo de Deus não é arrogante. Aí ele diz mais, tem que ser humilde e tem que ser manso. Tem pessoas, irmãos, que é estúpido, que é ignorante e que parece, posso falar? Um animal. Me ajuda a fazer o culto aí. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está vendo algum animal aí? Às vezes, pela nossa atitude, parece que a gente é irracional, damos patada em todo mundo, somos ignorantes, agimos de uma forma que Deus condena e abomina. Por quê? Porque não temos mansidão. Aí eu vou te falar uma outra coisa. Quem não é manso não tem Deus. E quem não é manso tem um ser que o domina ele. Quem? O diabo. Biblicamente falando, estou falando de mim não. A Bíblia diz que havia um jovem lunático que as pessoas colocaram ele algemado e ele quebrava as algemas. Colocava ele na cadeia, ele quebrava os grilhões, rompia as barras de ferro. E no final do versículo, se não me falha a memória, está escrito no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que de modo algum conseguiam amansá-lo. Se não conseguia amansá-lo, porque ele não era e não tinha o espírito de mansidão. O que tinha nele? Um demônio que estava no couro. Às vezes parece que a gente anda com outro ser que não é Deus do couro. Porque o que não falta são pessoas assim, que não são mansas. Pastor, mas é que esse trânsito aqui na nossa cidade, pastor, pensa num caos, pastor. Eu sei de tudo isso. Aí, às vezes, a pessoa chega e mete o dedo na buzina, aquela coisa, porque você foi fechado no trânsito. Deixa eu te perguntar, adiantou o quê? A
pessoa já te fechou, já te passou. Por que que você não se controla? Aí você não sabe quem é que está do outro lado. Se aquela pessoa acabou de levar um chifre da mulher, pegou a mulher na cama com o outro, o cara está com uma dor de corno terrível. Você não sabe se a mente do cara está feita com substância química, você não sabe se é um assaltante, você não sabe se é uma pessoa de uma facção, você buzina, age conforme os crentes não deveriam agir, o cara está armado, tira o revólver, dá um tiro em você. Quantas estatísticas são para nós como uma realidade dos dias de hoje de pessoas que morrem por causa de briga onde? No trânsito. E por quê? Porque não são mansas. Aí você perde o bem maior precioso, que é a sua vida, que você coloca a perder. Será que às vezes isso não está acontecendo com você? Aí ele diz mais: tem que ser manso e tem que ter o que, igreja? Sabe o que é longanimidade? Longanimidade é ser tardio em irar-se. Tem pessoas, já viu aquele famoso ditado assim, dona Rosana? Tem pessoas que dizem assim: o meu pavio é curto. Tem outras que dizem assim: eu nem pavio tenho. Sabe por quê? Porque você não é longânimo. A pessoa vai te fazendo raiva, a pessoa vai te provocando, ela vai abusando da tua paciência e você fica. Não, tem gente que nem fica, tem gente que já é. Estressada, nervosa, ignorante. Lembre-se, a humildade e a paciência e também a longanimidade são frutos e dons que o Espírito Santo concede à igreja de Jesus, que anda em união. Seja tardio no irar, seja tardio em se revoltar com alguém. Você viu, não sei se vocês viram, essa semana, olha como que o mundo está. A mãe ficou sabendo que na escola a filha de 9 anos de idade apanhou de uma outra coleguinha, briga de criança. A mãe foi lá na escola descontrolada, desmiolada, com o capeta no couro, bateu nas professoras que tentaram impedi-la, bateu na diretora, bateu numas 3, só podia estar com o capeta para bater em 3. O Espírito de Deus é que não estava com ela. E ainda bateu na menina que bateu na filha dela. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. São briga de criança. Daqui a pouco, eles fazem amizade de novo, porque eles não ficam com raiva um do outro, porque criança é ingênua. E estão conversando e brincando novamente. E os pais? Lá na delegacia. Às vezes, até pessoas que vão em alguma igreja. Que vergonha, meu Deus do céu, o que é isso? Por quê? Por causa disso, ó, longanimidade, que é o que eles não têm, que é o que eles não possuem. E quantas barbaridades têm acontecido porque falta união, dentro às vezes da família, pessoas que se matam porque não são unidos. Que triste, né? E aí Paulo disse: gente, vocês têm que suportar uns aos outros. Em quê? Em amor. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. É com amor que você ameniza a situação, porque não tem aquele que está bravo e que você chega e dá um abraço ou diz uma palavra que elogia, não tem aquele que o coração não amolece. Ou então a Bíblia está mentindo, e nós sabemos que a Bíblia não é mentirosa, ela é a verdade. Às vezes o marido está chateado com a esposa está chateada, e por que ficam? Porque às vezes o marido fala o que não deveria falar, ela fala o que não deveria falar, e continuam falando. Agora quando o outro chega e fala assim: me perdoa, me desculpa, eu estou errado, e eu te amo. Ah, irmão, pode ser o Shrek, vai chorar. Agora o problema é que as pessoas, elas querem agir pelo orgulho, pela soberba, pela ignorância, porque não são humildes, não são mansas de espírito e ainda não suporta a falha dos outros. Inclusive, Jesus disse assim, ó:
quando vocês forem surpreendidos, pegou vocês desapercebidos por qualquer tipo de ofensa, alguém chegou e falou algo que você não gostaria, alguém fez algo para você que lhe tirou a paz, você ficou triste com aquilo, a Bíblia diz assim, ó, vós que sois espirituais, vós que sois o quê? Conduziu aquela pessoa que lhe ofendeu, que lhe maltratou, que fez algo que você não gostou, conduz aquela pessoa com o espírito de mansidão. Por quê? Porque você é espiritual. O que a Bíblia está querendo dizer? Vocês são de Deus. E as pessoas de Deus agem desta forma. Como é que você está agindo? Como é que você está se comportando? Será que se fosse Jesus no seu lugar, ele faria o que você fez? Ele diria o que você disse? Nós temos que pensar. Antes de falarmos ou agirmos, pense, se fosse Jesus aqui, como é que ele faria? Como é que ele agiria? Como é que ele se comportaria? E aí, continuando, ele diz mais, ó, passa. Vocês devem procurando guardar o quê? Ou seja, estar unidos. Onde? No Espírito, com E maiúsculo, porque fala do Espírito de Deus. O que nós devemos procurar é estar unidos em comunhão, um com todos e todos com um. Ou seja, no coletivo, todo mundo junto, unidos, no Espírito, pelo vínculo da paz. Preste atenção no que eu vou te falar. Entre ter paz e ter razão, prefira a paz. Nem pense em ficar com a razão. Fique com a paz. Ah, mas eu estou certo. Fique com a paz. Ah, mas ela que errou. Fique com a paz. Não escolha a razão. Porque o espiritual, ele se comporta desta forma, a pessoa de Deus, ela vai agir assim. Ah, pastor, mas eu estou certo, eu vou falar. Você vai falar o quê? Primeiro, se você está certo, e até pode ser que sim, quando você vai querer tirar satisfação, porque tem pessoas que é assim, eu não como nada engasgado, pastor, o meu é o negócio, bateu, toma lá, dá cá, não levo nada para casa de desaforo. Pois é, você pode até estar com a razão, só que quando você se comporta desta maneira, você acabou de perder a tua razão. Porque a tua razão termina quando começa a do outro. Respeite as pessoas, irmão. Procure ser unido. Procure trazer a paz. Para onde? Principalmente para o seu coração. Porque a pessoa que tem paz, ela vai promover a paz, ela vai gerar a paz, ela vai dar a paz. Porque você só pode dar o que você tem. Quem está entendendo, diga graças a Deus. No versículo 4, diz assim, ó. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Passa. Um só o quê? Uma só? E um só? Do que Paulo está falando? De união. Não é dois, é um só. É todo mundo junto. A igreja é uma? Como eu sempre digo, e vou fazer questão de mencionar, a igreja do 1º de março só existe por causa dessa igreja aqui do 3 Barras. E esta igreja do 3 Barras só existe por causa da igreja do 1º de março. Não é duas, é uma só. Ou está Cristo dividido? Ah, mas é... Irmãos, é o que a Bíblia está dizendo. Às vezes, quem provoca a divisão sou eu, você, somos nós. Deus não. Deus sempre teve como propósito a união. Inclusive, se nós não estamos andando em união, ou se nós não estamos unidos, nós estamos fora do propósito de Deus. Você pode olhar para você ver na Bíblia. Fiz questão de anotar aqui, ó. Paulo fala de uma ação coletiva que resulta a um mesmo objetivo. E quem é o objetivo? Ou qual é o objetivo? O objetivo sempre foi Cristo. Nunca foi outra coisa.
Você pode ver, por exemplo, eu estava vendo, eu comentei durante essa semana toda, mas é importante lembrar novamente sobre a briga que teve recentemente com duas torcidas organizadas lá na cidade de Natal. Os ônibus se depararam um com o outro, os motoristas pararam o ônibus, abriram a porta do ônibus, os torcedores desceram, começaram a brigar no centro de Natal. Saiu-se uma bala de lá perdida, ou de uma forma muito direta, não sei. A única coisa que eu sei é que um jovem de 26 anos teve a sua vida ceifada. Por quê? Porque as pessoas estão brigando por time, as pessoas brigam por políticas, as pessoas brigam por tantas coisas. Engraçado, por aquilo que deveriam fazer, não brigar, elas não fazem. Jovem de 16 anos morreu, perdeu a vida. Recentemente também, em pouco tempo, aquela torcedora do Palmeiras foi morta com estilhaços de garrafa que alguém jogou. Morreu, uma jovem estava lá na torcida pelo time e morreu, perdeu a sua vida, foi ceifada. Por quê? Por causa de divisão. Você acha que foi alguém do próprio clube que jogou? Não, isso é do outro time. Irmão, isso nós precisamos entender. E às vezes nós não compreendemos. Estamos agindo da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, porque pensamos que é desta forma. Não, não é. O que Deus tem procurado para nós é unirmos, é estarmos em união uns com os outros. Eu preciso estender as mãos para você, como você também precisa estender as mãos para mim, como nós precisamos estender as mãos uns para com os outros. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Como eu tenho falado, e já falei, e vou falar novamente, porque acredito que vem a calhar com o momento. A Bíblia diz, fazei o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você não ajuda o irmão, não só biológico, o irmão da fé, você vai ajudar quem? Perdoe. Você vai ajudar o pai de santo? A única ajuda que você tem que dar para o pai de santo é para ele sair daquela vida errada que ele está fazendo. Você vai ajudar o macumbeiro? Só estendendo as mãos para que ele saia daquele pecado. Mas a ajuda que Deus está falando é o irmão ajudar quem? O irmão. Você já parou para perguntar quem da igreja exerce alguma profissão ou é autônomo, o que é que essa pessoa vende, o que é que essa pessoa representa para você poder comprar os produtos que o irmão da sua igreja vende? Eu já disse aqui, que eu saiba, não tem ninguém da nossa igreja que corta cabelo masculino, que eu saiba, por isso que eu vou em outro lugar. Mas se tivesse, um irmão ajuda o outro. Como aqui na igreja, tem mulheres manicure, tem mulheres cabeleireiras, por que às vezes você vai dar o dinheiro lá para uma macumbeira? Sabe por quê? Porque às vezes você olha para a irmã e fala assim, nossa, mas essa irmã é metida. Metida é você que está julgando a outra. Vai se converter. Meu irmão, eu não conheço o senhor, nós não convivemos. Como que eu vou fazer um pré-julgamento da sua vida? Eu não sei, estou errado. Sem conversar, sem nada. Meu irmão, acorda para a vida. Satanás está dividindo, Satanás está separando, Satanás está afastando. E quem está sendo prejudicado? Eu e você, a obra de Deus. Tem pessoas na igreja que mexe com o cabelo, que é manicure, que faz isso, que faz aquilo, procura saber. E se não tem, depois você fala para o pastor, eu faço tal coisa, porque daí eu falo de você também. Como hoje, um irmão veio, eu falei daqui a pouco, eu vou falar acerca das crianças. Acabou o culto, o irmão falou assim, ô pastor, eu tenho 5 pula-pula. Falei, ó abençoado, por que você não me falou antes? Depois que eu já aluguei. Tive que fechar, porque é um evento especial que é Dia das Crianças, tem que fechar com antecedência, senão você não encontra brinquedo, você não encontra mais a data. Você vem falar só agora, o irmão está na igreja todo culto e nunca me falou. Aí depois ele me falou, Duda, pastor, eu não tenho só pula-pula não, eu alugo bitoneira, eu alugo isso, eu alugo aquilo. Falei, agora eu já sei, eu não quero bitoneira não, mas se alguém quiser, aluga com você. Quero mexer com massa não. Mas agora eu já sei. E se eu precisar, eu vou lá no irmão.
Se você precisar, procure o irmão, procure a irmã, porque o crente ajuda o crente. Quem está entendendo, diga amém. Agora também, irmão, você tem que ter a consciência. Não é porque você é crente, você é obrigado a fazer de graça as coisas. Tudo tem um valor. Tudo tem um preço. Você não ganhou. Você teve que comprar. Como é que você vai dar de graça? A não ser que Deus mandar você fazer. Agora, não queira agir de má fé, não. Aí deixa de ser uma ajuda. Aí deixa de ser uma ajuda. Quem entendeu, diga amém. Então, coloque isso no seu coração. A igreja de Jesus precisa viver em união. Em Filipenses 2, olha o que diz, versículo 1. Não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem, não, tem muita coisa aqui para falar, mas vamos ver. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, passa, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Você pode ver que o texto está falando de união, de ser um só, não é divididos, não é dois, é um. Passa. Nada façais por quê? Se você percebeu que a sua atitude vai provocar briga, desavença com alguém, então não faça. Tem pessoas que gostam de irritar. É ou não é verdade? Às vezes acontece isso no casamento. A mulher sabe que o marido não gosta que ela faz tal coisa, mas porque ela está brigada com o abençoado, aí que ela faz para provocar ele. Ô irmãzinha, você tem que se converter. Você tem que estar unida com Deus, porque Deus não provoca contenda. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Às vezes é o marido. Ele sabe que a esposa não gosta que ele vai na casa de tal fulano, porque aquele cara é do Satanás, o cara é mulherengo, o cara ainda pertence ao mundo, toma umas cachaças, o cara não tem outra coisa a não ser na sua boca falar de mulher. Mas ele vai lá só para pirraçar a mulher dele. Quando ele chega em casa, ela está igual uma jararaca, furiosa. Porque ela quer? Não. Porque você que não é convertido e que não é unido, provocou essa reação dela. Se a minha esposa, irmão, vou ser sincero com você, se a minha esposa faz algo que eu já falei para ela que eu não gosto, é porque ela está querendo me provocar. Simples. Porque ela não é nenhuma tonta. Ela não tem problema de cabeça, ela não é débil mental. Tem pessoas que parecem que têm problema de cabeça, irmão. Eu já falei para você, não faz isso porque eu não gosto. Se você faz, é porque você gosta de me provocar. E quem procura? Cuidado para você não achar chifre na cabeça de cavalo. Aí as irmãs dizem, olha só, está gravando, tá? Está gravando. Eu não estou apoiando violência. Sou contra a violência, sou contra o feminicídio, sou contra. Mas tem mulher que procura. Você pode olhar, a maioria dos feminicídios, não que são todos, procuraram. Irmãzinha, você tem que se converter, se colocar no seu lugar. Às vezes está procurando confusão. Às vezes está procurando uma discórdia, está procurando uma desavença. Por quê? Porque talvez você não está unida, porque quem se une com Deus não faz isso. Então você tem que rever os seus conceitos. Talvez você não esteja com o Senhor. Por isso você só está procurando contenda e confusão. Agora, não façais por contenda e não por vanglória. Ou seja, glória minha. Glória sua o quê? Tem pessoas que falam, já viu casais agirem assim? Assim como? Às vezes o marido diz para a mulher, olha, quando eu morrer, e se eu morrer primeiro,
Vocês vão acabar com tudo isso aqui que eu conquistei, que vocês não sabem mexer com nada, vocês não sabem fazer nada. Você já coloca a tua esposa para baixo, você coloca os teus filhos para baixo, você coloca todo mundo para baixo. Você está achando que às vezes você é o melhor. Eu pensei que a glória era de Deus. E às vezes está sendo o homem. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Essas atitudes são atitudes de pessoas que não andam com Cristo. É isso que Paulo está falando. E aí ele diz mais: não façais por vanglória, nem por contenda, mas por humildade. Seja humilde. Ainda que você esteja certo e a pessoa esteja errada, se ela não quer dar o braço a torcer, dê você, mas não briga. Pastor, eu vou me rebaixar. Vai arrancar algum pedaço seu? Não. Mas, pastor, eu não vou me rebaixar, não. Você não está querendo libertar-se do orgulho que está aí dentro. É diferente. Cada um considere os outros superiores a si. É assim que a gente precisa se comportar, uns com os outros. Porque se eu enxergar cada um que está diante de mim como o meu superior, não vai ter briga e não vai ter contenda. Passa. Olha o que ele diz no 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Até porque nós não temos nada não, irmão. O carro que você anda não é seu. Fica sem pagar o IPVA para ver se não vai para a dívida ativa. E se for para a dívida ativa, o governo toma. Então não é seu. Mas a gente bate no peito e fala, é nosso. A mesma coisa o IPTU da casa. Como tantas outras coisas, mas nós queremos nos achar muitas vezes, né? Então, não é para a gente atentar cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos... É tudo em comum. Eu disse para Jesus, quando eu troquei de carro, e com o outro que eu tinha também, eu falei, Jesus, o Senhor está me dando neste carro, mas não é só para mim passear com a minha família, não é só para mim ter um conforto a mais. Esse carro que o Senhor está me dando é para fazer a tua obra. Essa foi a minha confissão. Se tem pessoas que eu preciso buscar elas para vir à igreja, eu vou buscar com o meu carro, como eu sempre fiz e como até hoje eu faço, e eu não vou medir esforços para isso, porque se Deus quiser, Ele tira o carro, tudo está na mão dele, tudo é dele, nada é meu. Por que às vezes eu vou negar? E Deus sempre tem me honrado e tem me dado condições, até quando eu vou trocar de carro, de possuir um carro melhor do que eu já tinha. Por quê? Porque não é meu, é para o bem de todos. Fomos, por exemplo, no evento dos homens em Cáceres. Eu fui no meu carro, o Elites foi no dele, muitos tinham carro, mas foi com a gente. Aí o carro está aí, vamos embora. O carro não é meu, foi o Senhor que me deu. Então, nada mais do que justo que eu venha usar também em prol da obra de Deus. Às vezes tem um irmãozinho que não consegue vir na igreja, mora distante, é à noite e não vem porque ninguém passa lá. Passa lá com o seu carro, irmãozinho. Passa lá com a tua moto, vai dar carona. Agora, você de moto, um homem, não vai dar carona para uma mulher, né, irmão? Aí não pega bem o negócio. Nem você que está sozinho de carro, que é homem, vai dar carona para uma mulher também, porque também não pega bem. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. Ah, meu irmão, você é castrado? Acredito que não, então não faça. Não, pastor, mas eu me conheço. Ah, tá bom, vai nessa. Você vai ver onde você vai parar. Lá onde o Judas perdeu a bota. Vai ser destruído. Agora é importante a gente entender isso. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Eu não vou ler, mas eu vou citar para vocês por causa do tempo. A Bíblia fala sobre a história de Eliseu. Preste atenção agora no que eu vou te falar, isso aqui vai lhe ajudar bastante. A Bíblia fala sobre a história do profeta Eliseu. Eliseu tinha 12 juntas de boi quando Elias o encontrou. Elias pega a sua capa, o seu manto, passa em cima de Eliseu e Eliseu abandona tudo que ele estava fazendo, inclusive a tua profissão, porque ele entendeu que Deus estava chamando-o para a obra de Deus. Ele volta, pega os carros de bois,
faz em pedaços, pega aquela madeira, faz um fogo e os bois, ele faz um grande churrasco, destruindo tudo que ele tinha, para que nunca mais ele pudesse voltar para o lugar de onde Deus estava tirando ele. E ele então vai servir a Deus, mas do lado de quem? Do lado de Eliseu. Porque, irmãos, entenda uma coisa, Deus usa pessoas como sempre usou. E Eliseu viu em Elias alguém que tinha autoridade que Deus colocou nele. O que Eliseu faz? Eliseu se ajunta, se une, cola em quem? No homem de Deus. E quando ele faz uma oração, ele fala, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias. Elias falou, só tem um jeito de você receber. Se você me ver subindo aos céus, então eu vou jogar a minha capa para você e você vai fazer em dobro o que até hoje eu fiz. O que Eliseu precisava fazer? Eliseu não podia tirar os olhos de Elias, porque se ele cochilasse, piscasse o olho, Deus tomava Eliseu e ele perdia a sua bênção. É por isso que eu falo às vezes, vamos aproveitar um ensejo, por isso que eu pego no pé de quem dorme nos cultos. Você está perdendo a sua bênção, é como um abrir e fechar de olhos, você perdeu a oportunidade de Deus visitar e te abençoar. Por isso você não pode dormir. Eliseu sabia da vitória que o esperava. Então ele fica, quando Elias subir eu tenho que ver. Quando Elias subir eu tenho que ver. Elias fala para Eliseu, fica aqui, eu não vou ficar. Fica aqui, eu não vou ficar. Fica aqui, não, vou junto com você. E quando Deus toma Elias, Eliseu estava ali e viu. A capa foi dada a ele. Eliseu fez muitos milagres. Não dá tempo de eu falar todos eles no culto. Mas um deles que Eliseu fez foi abrir o Jordão, o caminho, quando eles precisavam ali passar. As águas pararam por causa do manto, da capa que ele tinha, que era dado por Deus a Elias, que Elias passou para ele. E como tantos outros milagres que também Eliseu efetuava, e até depois de morto, ele fazia maravilhas. Todos que eram jogados em cima dele ali, do seu cadáver, das ossadas que ali possuía, a Bíblia diz que os corpos ressuscitavam. Olha a unção que aquele homem tinha. Vamos para outro personagem na Bíblia. E Eliseu, quando Elias parte, quem é que assumiu o lugar de Elias? Eliseu. Por quê? Porque Eliseu estava junto, perto, unido. Eliseu não dividiu. Eliseu não separou. Se você pegar outra história da Bíblia, você vai ver Josué. Josué, a Bíblia descreve ele como servo de Moisés. Quando Moisés morre, Josué fica em pranto, chorando por causa daquela situação. Deus aparece para Josué e fala, levanta-te, o meu servo Moisés é morto. Levanta-te porque eu quero te usar, eu quero falar com você. Pega este povo e passa o Jordão. Entra na terra de Canaã, a terra que Moisés não conseguiu entrar, você vai levar o meu povo para lá e você vai fazer parte dela. Mas para isso, Josué precisou servir a Moisés. O tempo em que Moisés estava do seu lado, Josué estava também. Irmãos, que algo bonito. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e ele não pôde ver a morte. Foi transladado, subido aos céus sem morrer. Por quê? Porque ele era unido com o Senhor. Olha quantas bênçãos nós possuímos e adquirimos quando nós permanecemos na união. Isso deve ser levado a sério para nós. Sabe, da gente estar junto, da gente estar perto, daqueles a quem Deus colocou uma autoridade sobre eles. Se eu reconheço que Deus tem feito algo através da vida do meu pastor, meu irmão, onde o meu pastor estiver, eu vou querer estar junto. Se o meu pastor vai lá fazer um culto em Cáceres, eu deixo o meu culto aqui, peço um obreiro para fazer, vou acompanhar o meu pastor. Deus está fazendo algo através da vida dele. Então eu tenho que estar perto daquele que Deus está fazendo algo. Para quê? Para ver se eu pego uma beirinha, para ver se me sobra uma pontinha, para ver se me sobra alguma coisa.
quem sou eu na fila do pão, como dizem o ditado? Eu tenho que estar perto de quem tem para me oferecer. Às vezes eu penso que as pessoas talvez não reconhecem o que Deus está fazendo através do meu ministério, através da minha vida, porque às vezes quando você precisa de que alguém estenda as mãos para você, elas fazem é encolher. Por quê? Porque talvez não reconheça a autoridade que Deus tem colocado, que Deus tem me dado, ou às vezes as pessoas não querem se unir com Deus. Não, eu não vou. Alguns entendem até como puxa-saquismo. Irmão, pode entender do jeito que você quiser. Eu brinquei de uma forma falando séria. Eu falei com os meus obreiros lá no 1º de março e vou falar com os demais aqui. E fica como uma orientação. Às vezes eu preciso de algum obreiro, às vezes eles foram até embora, o pastor está aqui ainda. O pastor não foi. Como que eu vou embora na frente do meu pastor? E vou deixar ele sozinho? Às vezes eu procuro alguém para falar alguma coisa, estou falando de quem faz parte do ministério. Quem tem compromisso com a obra. Eu procuro, chama fulano para mim. Fulano? Fulano já foi, faz a obra. Poxa, mas eu nem, às vezes nem perguntou, pastor, o senhor precisa de alguma coisa? O senhor quer alguma coisa? Eu estou liberado, eu posso ir? Porque eu sempre agi assim. Às vezes as pessoas não entendem. Nós precisamos compreender, querer estar perto, estender as mãos para poder ajudar, para poder unir, porque às vezes a igreja não está unida. Aí você para pensar. Eu fiz um casamento sexta-feira agora. As pessoas não são da igreja. Eu fiz por causa do que elas falaram. Nós temos, a mãe desta pessoa que eu fiz o casamento, é muito amiga da gente, da minha família. E 5 anos ela orou pela filha dela, para que a filha dela regularizasse a situação. Não sei quanto tempo que ela morava amaziada com o rapaz, com o marido, mas não era casada no cartório. E 5 anos a mãe buscando. Quando foi sexta-feira, a mãe viu Deus fazer e o milagre acontecer e a oração ser respondida. E aí ela disse assim: mãe, a senhora sabe que eu tenho muitos amigos que são da igreja e tem até um casal de pastor, de uma igreja aí e tal, que eu não vou falar a denominação, que não convém também falar. Só que, mãe, diante de Deus, eu não vejo neles testemunhos. Por quê, minha filha? Ela falou assim: mãe, quando a esposa do pastor vem aqui em casa e a gente vai entrar na piscina, ela se comporta como se fosse uma pessoa do mundo. Ela coloca biquíni, mãe, e fica desfilando aqui para todo mundo ver. Essa moça disse assim para a mãe dela: eu não sou da igreja, mãe. Eu usar um biquíni, não tem problema. Eu bebo, eu não sou da igreja, eu sou do mundo e todo mundo sabe. Agora ela é esposa do pastor. Mostrando o que ela deveria mostrar só para o marido, ela está mostrando para todo mundo. Como que eu vou pedir para eles fazerem o meu casamento? E mãe, tem outra coisa, ela bebe escondido do marido dela, está lá em cima do altar. O que essa moça estava dizendo? Ela estava dizendo: eles não têm testemunho de vida. Eu não tenho coragem de pedir para eles fazerem o meu casamento. Se eu pedisse, eles fariam, mas eu não tenho coragem. Mãe, sabe aquele casal de amigos de vocês, que são pastores da Igreja da Graça? Sabemos, eles já vieram aqui várias vezes na minha casa. A senhora lembra? Sim, pois é, eu observei eles. E eles têm testemunho de vida. Pergunta para ele, mãe, se ele pode fazer o meu casamento. Como que eu iria falar que não iria fazer depois de um testemunho desse? Eu não estou falando isso por minha causa. Eu estou falando isso porque, às vezes, quando eu falo de roupa na igreja, as pessoas ficam com um biquinho para mim. E tem gente que quer, parece que pirraçar, quanto mais eu falo, mais usa. Porque você não é humilde, porque você não está unido com Deus, por isso você age assim. Porque se você tivesse a humildade, você mudaria as suas vestes. Porque através das suas vestes está dizendo quem você é. Prostituta também usa roupa decotada. Prostituta também anda mostrando as pernas, anda mostrando o colo do seio, anda mostrando o peito, anda mostrando... Deixa para lá.
Qual a diferença tem? De nós que estamos na igreja. A sua roupa fala quem você é. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E as pessoas de fora olham para você e vê. Agora, sabe o que me causa revolta? É as pessoas chegarem e olhar assim. Está escrito Igreja da Graça, não está? Tá. Mas lá dentro está tudo desunido, tudo bagunçado, as moças se comportam assim, os rapazes se comportam desse jeito. Só está a placa da igreja, mas não é igreja. Por isso que Jesus falou, não vão entrar no reino dos céus e ainda vão impedir aqueles que querem entrar. Por quê? Por causa do nosso comportamento. Por causa daquilo que nós estamos demonstrando para as outras pessoas. Por quê? Porque nós não somos unidos com Deus. Será que Jesus, mais uma vez eu lhe digo, se comportaria assim? A Bíblia diz, irmãos, que a luz não tem comunhão com as trevas. A luz não tem comunhão com o quê, pessoal? Com o quê? Às vezes, nós estamos tendo. O quê, pastor? Comunhão com as trevas, com o pecado, com aquilo que é errado. Mas não somos de Deus? Nós não somos de Jesus? Por que a gente está se comportando como as pessoas lá de fora se comportam? Porque nós não somos unidos. Porque se a luz não tem comunhão com as trevas, se eu sou unido com Deus, eu tenho luz. Se eu tenho luz, a treva não pertence para mim. Simples assim, pessoal. Agora, para a gente finalizar, será que vale a pena viver separado de Deus? Será que vale a pena viver distante desse Senhor? Eu acredito que não. E como meditação para casa e tarefa para casa, você leia Colossenses do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Deus vai falar com você lá. Amém, pessoal? Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.